Olá, eu sou o André Siqueira, um dos cofundadores da Resultados Digitais e atualmente à frente do nosso time de marketing. E para mim é um grande prazer falar aqui no Content Day sobre como a gente criou uma máquina de conteúdo com bastante volume e qualidade na RD. Para quem não conhece a RD, a gente é hoje uma referência em marketing digital no Brasil, principalmente por ter crescido muito rápido, né? A gente foi para 370 funcionários atualmente em menos de 5 anos. Né? O nosso produto está aí há 4 anos no ar e a gente já tem 6 mil clientes. E eu gosto muito de falar de conteúdo porque ele é para nós a base, a origem, enfim, de todo esse crescimento. Então, tudo que a gente conseguiu conquistar foi basicamente por ter um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade. Quando a gente começou lá atrás, a foto antiga, dá para ver que eram moleques ali sem dinheiro, sem grandes capacidades de investimento, um escritório pequeno, com poucos recursos. E o nosso começo, basicamente, da RD foi um blog. Então, a primeira coisa que a gente fez enquanto empresa foi colocar um blog no ar e começar a compartilhar o nosso know-how, começar a compartilhar um pouquinho do que a gente tinha aprendido de marketing digital para tentar trazer para as outras empresas a oportunidade de fazer o mesmo, né? De elas também aprenderem, elas também externalizarem o know-how e o conteúdo delas, para que elas consigam gerar os mesmos resultados que a gente vem gerando. Então, em cima desse blog foi que a gente começou a descobrir mais demanda, foi em cima dele que a gente começou a se tornar uma referência, uma autoridade no assunto, e que culminou aí em tudo que a RD virou nesses últimos anos. E aí, antes de entrar no que a gente fez e no conteúdo em si, um ponto que eu gosto de comentar e que eu gosto de rebater é que muita gente pergunta para mim, né? E aí, o inbound marketing morreu ou está morrendo? O conteúdo morreu ou está morrendo? Isso tudo está ficando saturado, né? Porque quando a gente começou 4 anos atrás, não tinha ninguém fazendo, né? Não tinha ninguém falando disso. E de fato era um pouco mais fácil por esse motivo. Então hoje já existem mais empresas fazendo, esse processo já se tornou um pouquinho mais maduro e a gente começa a se deparar com esse tipo de questionamento. E aí eu tenho alguns dados e alguns pontos de vista para mostrar que não, a gente está bem longe de saturar. O conteúdo é a nossa base da RD e eu mostro para você, esse é o nosso gráfico de crescimento em número de clientes. Então dá para ver que ano após ano a gente só cresce, a gente só aumenta o número de vendas e isso teria uma tendência de não acontecer se tivesse passando por um momento de saturação, aumento de custos e qualquer coisa nessa linha. A gente escuta bastante sobre concorrência aumentando, sobre várias pessoas produzindo mais conteúdo, mas o nosso número de visitas, de sessões no blog só aumenta também. Então, seja via Google, seja via redes sociais, a gente tem um crescimento bastante claro de resultados. Então, a gente não vê ainda sinais de uma exceção, de uma saturação de mercado, de conteúdo, de uma dificuldade de alcançar mais clientes e de conseguir mais resultado. E uma outra coisa que a gente vê também é que, olhando para alguns números de mercado, para quem não é muito familiar, esse site chama Datanyze, eles fazem um tracking, fazem um rastreamento de uso de ferramentas em diversas indústrias. E aí, uma das a indústria que a gente trabalha, que é de automação de marketing, que em geral está muito relacionada com a produção de conteúdo, a gente consegue tirar dali alguns números. Então, no Brasil, hoje a gente tem um market share de pouco mais de 60%. O segundo lugar, o dado dele é um pouco impreciso, porque inclui trials também, mas a gente tem um market share, então, de mais de 61%. O que, comparando com os números de clientes que a gente tem, e até jogando um pouco para cima, para dar um pouco mais de folga, nos faz chegar a 10 mil empresas usando uma solução de automação de marketing e provavelmente produzindo conteúdo também. E aí, quando a gente compara essas 10 mil empresas com as 18 milhões que a gente tem registradas no Brasil,
a gente está falando aí de 0,05% das empresas do país. Então, é um número muito, muito pequeno. E a gente está dizendo com isso que não faz o menor sentido falar em saturação. Como é que alguma coisa está saturada se só 0,05% está usando e está fazendo? Então, tem ainda muito espaço para chamar atenção, muito espaço para se destacar, muito espaço para aparecer com um bom conteúdo. E mais do que isso, mais do que qualquer argumento que eu usei aqui com números e provando que a coisa ainda funciona e funciona muito bem, vale lembrar que a gente não vai voltar no tempo, né? A gente não consegue voltar atrás. Então as coisas que a gente tinha antes, em que o acesso à informação era mais difícil e que as pessoas precisavam de outros canais para se informar, eles não vão voltar a ser como era. As pessoas não vão deixar de usar o Google para aprender mais sobre temas que elas querem saber, sobre produtos, sobre serviços. Elas não vão deixar de entrar nas redes sociais, de ouvir o que os amigos estão falando e indicando, de perguntar e confiar no que as pessoas por lá dizem. Então é um processo bastante irreversível. E aí eu falo isso porque não está saturado, para a maioria dos mercados está muito longe disso, na verdade. Talvez, por exemplo, o mercado de marketing digital em si, como ele é meio meta-marketing, né, você faz o marketing do próprio marketing, ele é um pouquinho mais congestionado, ainda não saturado, mas quando a gente vai para outras empresas, em geral esse espaço é muito aberto, mas mesmo que tivesse saturado, o processo é irreversível. Então não tem o que fazer a não ser aprender a lidar com isso. Fazer um conteúdo que seja melhor e que chame mais atenção, usar criatividade, usar ferramentas diferentes para tentar criar algo que se destaque na multidão, porque é a única forma que você tem de se comunicar com o consumidor e com as pessoas nesses dias de hoje, né? E como é que a gente lida com isso e faz com qualidade de fato, né? Já que eu tenho que me destacar, eu tenho que fazer, quais são as lições que eu posso usar aqui para fazer um bom conteúdo? E aí eu queria trazer algumas coisas que eu aprendi, que a gente aprendeu na RD ao longo desses últimos anos. Então, para trazer essas lições, eu vou usar também de alguns livros, algumas coisas que serviram para a gente e que a gente se conectou com elas ao longo do caminho, né? O primeiro livro que eu vou mencionar chama The Deep, no Brasil foi traduzido como O Melhor do Mundo, do Seth Godin, e ele fala que benefícios extraordinários são obtidos pela pequena minoria capaz de fazer um esforço extra e ir um pouco mais longe do que a maioria. O que ele traz, na verdade, é esse vão, né? Ele mostra pra gente que quando você começa a fazer alguma coisa, quando você começa a produzir, logo no começo, você começa a ter alguns resultados, você sente que aquilo fez a diferença, com conteúdo não é diferente. Então, quando você publica os primeiros posts, quando você publica seus primeiros artigos, vários amigos, por exemplo, vão te incentivar, vão dar parabéns, vão falar que a sua atitude foi legal, que a sua iniciativa foi legal, e aí você começa a sentir um pouco de incentivo, um pouco de motivação. Um pouco mais à frente, esses mesmos amigos não vão mais ficar falando as mesmas coisas, porque fica repetitivo, talvez até vários deles não necessariamente continuem acompanhando, e você ainda não teve tempo de construir uma massa nova, de construir uma nova audiência, etc. Então dá uma sensação de que os resultados abaixaram muito. E isso é o que ele chama de vão, né? É uma queda ali que muitas vezes desmotiva e dá essa sensação de que não está funcionando tão bem. Então, em cima disso, várias empresas desistem, várias empresas deixam para lá, e é justamente quando a gente não desiste, quando a gente continua, que começa a vir o sucesso. Então, a gente precisa entender que conteúdo é uma maratona, não é uma corrida de curto prazo. Então, no começo ali, sim, tem muita vontade de desistir, porque as coisas parecem estagnadas, elas parecem não sair do lugar. Mas se você continua insistindo com o tempo, o que você tende a ver é um crescimento exponencial, como esse que você vê no gráfico aí. Isso é o crescimento real da gente na RD. Então, apesar de haver, sim, uma vontade grande de desistir,
a gente continuou na RD usando os nossos melhores recursos para o conteúdo. Então o Eric, que é o nosso CEO, que é um cara super visionário e que é um recurso importante para a empresa, durante o começo todo da RD, conseguiu produzir o nosso conteúdo e externalizar esse know-how dele como um ótimo investimento, que pra gente foi bom e se pagou, valeu muito a pena. A gente colocou os nossos melhores recursos em conteúdo para que isso rendesse frutos e para que isso gerasse resultado. Mesmo logo depois, passado aí um ano e meio que a gente tinha começado o blog, que o Eric escrevia semana sim, semana não, e deixou de escrever, eu continuei escrevendo muito. E eu sou um cofundador, eu tinha todo um contexto, então era também um recurso importante que eu investia colocando a mão na massa, garantindo que o nosso conteúdo tivesse qualidade e que ele funcionasse bem. Então eu tenho hoje centenas de artigos escritos, porque era necessário para tirar esse caminhão da inércia, para tirar ele do zero e conseguir colocar ele em movimento para que a gente conseguisse depois ter os nossos resultados. E a gente continuava investindo nos nossos recursos, porque até seguindo mais um ponto aí do que o Seth Godin falava, a gente precisava ser o melhor do mundo. Então, o que ele fala no livro é que você vai ter o resultado e você vai conseguir fazer a diferença só se você conseguir, de fato, ser o melhor do mundo. E o que é ser o melhor do mundo? Não quer dizer que necessariamente você tem o carimbo lá e é a melhor alternativa dentre todas as possíveis. Quer dizer que você é o melhor dentro do alcance do seu cliente, da limitação dele, enfim, da língua que ele fala, do dinheiro que ele tem disponível para investir, de todo o contexto que ele tem para analisar isso, e no momento certo, na hora certa, que ele é capaz de encontrar. Então, se ele encontra você fala a língua dele, e você parece ser a melhor alternativa dentre as que ele tem, dentre as que ele encontrou e consegue pagar e resolve o problema, você vai ter sucesso e vai ser bem sucedido. E aí o que eu trago e o que a gente aprendeu é que para o contexto de um blog, isso que é desculpem a palavra, mas um conteúdo foda, um conteúdo incrível, um conteúdo que vale na vida do seu cliente, ele é um conjunto de 3 grandes elementos. Ele é um conjunto de uma boa estratégia, um posicionamento relevante, que ataca de forma certa o seu público, que mostra valor, um entendimento de persona, de quem é o seu cliente, de para quem você está escrevendo, e uma conduta editorial, uma limitação clara de como a gente escreve, para quem a gente escreve, quais são os nossos limites. Além desse lado da estratégia, eu tenho uma comunicação efetiva, eu tenho que ter uma boa escrita, uma boa fala, se o meu conteúdo for em vídeo, né? Eu tenho que ter muitas vezes uma boa edição, um bom design, por aí vai. E do outro lado, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que conseguir de fato agregar com o meu conteúdo, eu tenho que ter conhecimento profundo da realidade e do problema do cliente. Então, se eu consigo juntar essas 3 coisas, eu consigo fazer um bom conteúdo, eu consigo ter algo de valor. E aí, quando eu falo que a gente investiu os melhores recursos, que era o Eric e eu estou falando de pessoas que tinham esses 3 itens de alguma forma. Na estratégia, a gente está entre os fundadores da empresa, somos 2 dos cofundadores da empresa. A gente sabia para onde a empresa estava indo, por que a gente criou a empresa e qual era o problema que a gente estava resolvendo. Então tinha um entendimento muito claro de personas, de para onde a gente estava indo, a gente conversava muito com o cliente até para criar o produto e por aí vai. Em conhecimento, a gente já tinha feito marketing em outras empresas, então a gente sabia muito claro qual era a dor que a gente estava resolvendo e como resolver ela, como sanar essa dor. Então a gente tinha bagagem, tinha contexto. E a comunicação era algo não fundamental para um cofundador, mas por motivos pessoais, de gostar de ler bastante, já escrever em iniciativas editores, a gente também desenvolveu e conseguia fazer bem. E aí quando a gente foi fazer a passagem de bastão e trazer outras pessoas para o blog da empresa, a gente sentia que sempre faltava alguma coisa, sempre a gente deixava a peteca cair. Então eu já tive 3 pessoas, por exemplo, tocando o blog da RD,
e nenhuma delas deu certo da maneira como a gente gostaria, nenhuma delas ficou suave e da mesma forma como a gente queria antes. Então esse processo de passagem de bastão para a gente trouxe alguns aprendizados que depois eu descobri, gostaria de ter descoberto antes, nesse livro que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Que ele me deixou basicamente essa pergunta: será que você está investindo seu tempo naquilo que vai gerar mais retorno? Então ele traz para mim o que é um grande dilema, não só das empresas, mas também de desenvolvimento pessoal, né? Muitas vezes a gente se foca, você vai lá e faz, por exemplo, um processo de feedback 360, você conversa com o seu chefe ou com o seu liderado e fala, olha, isso aqui não está funcionando, são itens que você precisa melhorar. E o que esse livro traz, e que eu acho uma visão muito relevante e que, sem dúvida, eu gostaria de ter aprendido antes, é que nem sempre fazer esse processo dessa forma é a melhor alternativa. Quando a gente pensa em pessoas que fizeram a diferença no mundo e que tinham resultados incríveis, pega o Steve Jobs, por exemplo, é um cara que era extremamente visionário, talentoso para isso, mas que não tinha, por exemplo, uma fama de ser alguém muito legal com as pessoas, de ser carismático dentro do time, por aí vai. Então, ele não fazia a diferença tentando corrigir isso, ele fazia a diferença focando no que ele era bom, que era a visão dele. Isso vale pra gente também, ao invés de muitas vezes investir muitos esforços, fazer todo um sacrifício para tentar melhorar algum ponto que você é ruim e que naturalmente você tem dificuldade, você pode tentar entender o que você é realmente bom, o que você faz melhor do que ninguém, e aí alinhar melhor, como é que eu puxo para eu fazer mais disso que eu sou bom, como é que eu vou entregar mais em cima desse aspecto que eu sou bom, e deixo aquilo que eu sou ruim e que eu tenho uma dificuldade natural para outras pessoas que são mais talentosas naquilo. Então, óbvio, não estou dizendo que você não deva melhorar e que você não deva pensar nos seus pontos fracos, mas você vai muito mais para um lado de contenção de danos. Então, olha, isso que eu sou muito ruim, vou melhorar um pouquinho para não ser um problema tão grande, para não atrapalhar nas coisas que eu estou fazendo, mas o que eu vou fazer e o que eu vou entregar de fato são coisas que eu sou muito bom e que eu vou fazer diferença. E aí, com essa lição, o que a gente fez na prática foi entender que esse conteúdo de qualidade, esse conteúdo incrível, ele pode ser dividido entre diferentes pessoas. Então, a estratégia, que é o primeiro ponto, esse entendimento mais claro de para onde está indo, vira papel do gestor. O gestor de marketing é o responsável por apontar e entender com clareza o que a gente precisa entregar, por que a gente precisa entregar e quais são as melhores formas de fazer isso. Então o gestor está pensando o tempo inteiro nisso, na visão, no público, no posicionamento, em grandes projetos e por aí vai. Então ele está apontando isso para quem está na prática operando. E aí, para mim, quem está na prática operando é quem tem que fazer e garantir essa comunicação efetiva. Então, o que a gente encontrou na RD é que o papel de ter essa comunicação efetiva é do editor. Então, a gente, quando consegue um ótimo editor, é aquele cara que pega uma bola quadrada, né, aquela coisa que não está legal, muitas vezes um texto ruim, que não está com um português claro, que não está com clareza de propósito, e ele dá uma arredondada na coisa, ele corrige a situação, ele tenta trazer isso para deixar mais fluido e mais amigável para o leitor, para quem está vendo esse conteúdo. Então esse editor é quem vai pegar e garantir que o texto sai polido, que o texto sai legal, agradável, enfim, ele vai garantir que a comunicação é efetiva. E não só ele vai garantir que a comunicação é efetiva, como ele vai ser também um maestro, né? Ele é quem toca o bumbo ali no processo, ele é quem coordena o ritmo, ele é quem garante que as coisas vão sair no ritmo que precisam sair. Então ele que seta data de entrega de post, ele que garante o processo de qualidade. Se o post não sai no dia certo, o gestor ele não vai cobrar de quem tinha que escrever, ele vai cobrar do editor, porque é papel do editor se planejar, garantir antecedência,
ter opções alternativas na manga se a coisa não funcionar. Então ele vai alinhar com toda a equipe e vai tocar o ritmo para garantir a entrega do jeito certo e com a qualidade certa. E aí uma outra coisa que eu aprendi em cima do editor é que achar a pessoa certa não é necessariamente um acaso, tem uma ciência por trás disso. Então, nesse livro do Marston, As Emoções das Pessoas Normais, ele traz algumas características que são consistentes para determinados tipos de perfil. Então, isso foi a origem de uma metodologia chamada DISC, de classificação de perfis, em que cada característica, em cada tipo de perfil tem algumas características consistentes. Então você tem um perfil D de dominância, que é em geral, por exemplo, aquela pessoa competitiva, é aquela pessoa que gosta de dar ordens, de ser mais direto, de não gostar de enrolação, por aí vai. Você tem o alto I, que é uma pessoa influente, que é persuasiva, é aquele amigo que chega e fala com todo mundo, se dá bem com as pessoas, faz amizade rápido, por aí vai. Você tem o perfil S, que é o perfil da segurança, da estabilidade, mais confiável, gosta de manter as coisas como estão, evita correr riscos, gosta de preservar. E você tem o lado C, o perfil C, que é de conformidade, de seguir regras, de estar sempre no horário, de ter disciplina e por aí vai. E aí quando a gente pensa na gestão do blog, no dia a dia de blog, tem algumas coisas que são bem evidentes. Por exemplo, eu preciso de alguém que seja persistente e previsível. Como eu falei, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Eu tenho que manter a consistência. Eu preciso de alguém que seja disciplinado e cuidadoso. Eu não posso ter alguém que, por exemplo, seja inquieto e impulsivo. Então, para gerenciar o blog, para manter isso funcionando bem, em geral eu vou precisar de pessoas com perfil alto S e C. E foi muito curioso porque quando a gente encaixou na RD alguém que funcionou para o blog, uma pessoa que está super bem, que faz um ótimo trabalho, está com a gente aqui há mais de ano, eu não sabia disso. E aí depois que eu descobri o DISC, que a gente foi aplicar o teste, a gente viu que o meu perfil era esse. Então eu tinha sim alto S e tenho sim alto C também. E aí quando eu fui ver o Flaube, o editor do blog, ele tinha um perfil muito parecido. Também alto S, também alto C. E aí quando eu fui olhar o Ricardo, que é outro cara nosso muito bom, que deu muito certo em conteúdos, também tem alto C e também tem alto S. Então você pode usar esse tipo de teste, você pode usar esse entendimento antes da contratação para conseguir chegar na pessoa certa, para conseguir ter alguém pensando na edição do seu conteúdo e pensando em como tocar esse tambor aí, em como tocar esse ritmo. E aí no último lado que eu coloquei ali, que é o do conhecimento, que é o entendimento profundo da realidade do cliente, o que eu gosto de dizer é o seguinte: o melhor resultado possível, o melhor conteúdo possível, ele vai ser fruto de alguém que já tomou muito soco na cara na função. Então, a pessoa que está fazendo ali na prática, que está ouvindo o problema do cliente, que está no dia a dia, que sabe realmente como fazer, é o mais apropriado para escrever. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei, era muito mais fácil. Por quê? Porque eu sou um profissional de marketing, eu faço marketing digital e no meu trabalho eu tenho que ensinar sobre marketing. Então, eu vivo o problema do meu cliente, eu tenho as mesmas dores que o meu cliente. Então, para mim, é muitas vezes mais fácil escrever. Agora, se ao invés de trabalhar com marketing, eu estivesse trabalhando, por exemplo, com finanças, que é um assunto que eu não domino tanto, dificilmente eu teria a competência para escrever da mesma forma e com o mesmo nível de qualidade que alguém que trabalha de fato com finanças. Então, quando eu tenho que falar, por exemplo, sobre vendas no blog da RD, ao invés de eu escrever, eu ir lá e pesquisar, ou botar alguém do meu time para pesquisar por 2 horas no Google, encontrar alguns artigos, e então falar sobre o assunto ali de forma superficial, de forma mais significativa, de forma mais, rasa, eu vou atrás, por exemplo, do meu time de vendas. Eu vou atrás de quem está fazendo isso no dia a dia, o dia inteiro, porque esse cara sabe qual é a dor, ele sabe qual é o problema, ele sabe quando o problema aparece,
ele tem todos os detalhes e todo o contexto para escrever um conteúdo em profundidade, um conteúdo de quem sabe o que está falando. Então, o que a gente faz e incentiva muito é essa distribuição de conteúdo para as pessoas que realmente entendem do problema e vivem ele na prática. Só que quando eu distribuo esse conteúdo pela empresa, por toda a empresa, eu acabo caindo em outro problema, que é como que eu engajo as pessoas nesse processo. Como é que eu faço elas de fato não furarem e entregarem um conteúdo de qualidade na data certa e por aí vai. E aí eu queria trazer um outro livro que é o Switch. O Switch, no Brasil, acho que foi traduzido como A Guinada, um livro do Chip Heath e do Dan Heath, e ele fala sobre como mudar as coisas quando mudar as coisas é difícil. E aí um conceito que ele aborda muito e que é muito relevante para a gente é que a mudança ela não acontece só na cabeça. Né? Se você pensar, por exemplo, em cigarro ou em fazer atividade física, por exemplo, as pessoas sabem que o cigarro faz mal e muitas vezes a gente encontra gente que queria parar de fumar, né? A gente encontra muita gente que não queria fumar, mas não consegue. Ou o exercício físico é a mesma coisa, todo mundo sabe que faz bem, todo mundo queria fazer, mas por algum motivo não faz. Isso acontece porque a gente não depende só do cérebro, a gente não depende só do que a gente chama do neocórtex, né? O sistema que entende e racionaliza. O que esse livro traz é o entendimento de que a gente é como um guia, o cérebro é como um guia de um elefante. A gente até pode tentar direcionar, mas no final das contas, quando o elefante decide para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, ele faz, você não tem controle sobre isso. E o elefante, nesse caso, é o nosso sistema mais primitivo, é o nosso emocional. Né? Então, a gente precisa estar conectado emocionalmente para de fato o cérebro resolver fazer. As nossas decisões, na verdade, elas são tomadas de forma emocional. E aí a gente procura razões e justificativas para poder justificar isso, para poder trazer um motivo para isso que as pessoas entendam. Mas no fundo, o real porquê de a gente ter escolhido foi uma conexão emocional. E aí eu já trago um outro livro que é muito bom do Simon Sinek, que é Start with Why, né? Comece com o porquê. E ele basicamente diz para a gente não explicar o que fazer ou como fazer, e sim explicar por que tem que ser feito. Tem uma fala muito boa dele no TED, então se você procurar um TED Talk, tem isso traduzido, um conteúdo de ótima qualidade. E aí a gente traz isso para o Como Engajar, porque ele fala basicamente o seguinte: quando a gente explica como e por que fazer uma tarefa, fazer uma missão, você está falando com o neocórtex, então você está falando com esse sistema mais racional, mais avançado do ser humano, que consegue, articular e consegue racionalizar um pouquinho melhor, mas que não é o responsável por nos mexer. O responsável por nos mexer é o sistema límbico. E o sistema límbico, ele obedece muito mais ao porquê, né, ao propósito, ao motivo de a gente fazer o que a gente está fazendo ou o que a gente quer fazer. E aí um exemplo simples que o Cialdini traz num outro livro dele que eu já vou mencionar, é uma fila de Xerox. Um estudo que fizeram em que alguém está numa fila de Xerox e ele está com pressa, precisa passar à frente e faz um pedido. Desculpa, tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox? Quando o cara fez esse pedido, 60% das pessoas deixaram ele passar e deixaram ele furar a fila. Quando eu faço uma mudança simples, que é, desculpa, tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque eu estou com pressa? Só de colocar o porquê estou com pressa, a mudança foi de 60 para 94. Né? Depois a gente viu que um outro teste eles mudaram de, ao invés de porque eu tenho pressa, porque eu tenho que fazer cópias. E é interessante você prestar atenção nisso, porque eu tenho cópias é um porquê bastante idiota. Né? Se eu vou usar a máquina de Xerox, é porque eu tenho que fazer cópias, isso é óbvio, isso é evidente. E mesmo assim, o número se manteve em 93%. Né? Ele foi de 60% sem o porquê, 94% com o porquê eu estou com pressa e 93% porque eu tenho que fazer cópia. Então não estou dizendo aqui que o seu porquê tenha que ser idiota, como foi nesse caso.
mas você tem que, na hora de explicar para as pessoas o que elas têm que escrever e como elas têm que escrever, explicar mais claro o porquê. Por que as pessoas estão tendo que fazer esse compartilhamento de conteúdo, o que vai motivar elas. Então, para isso, para te ajudar aí, o que eu recomendo é montar uma apresentação para todo o seu time sobre o que é inbound marketing, o que é marketing de conteúdo. A gente até tem um template aí na RD que você pode usar, se você entrar em bit.ly/apresentação-inbound, você consegue descobrir, você acessa um template para você poder passar para o seu time mostrando como o comportamento do consumidor mudou, o que a gente tem de novidade e por que produzir conteúdo nesse cenário é a solução para a sua empresa crescer. Então, se você trouxer isso para o seu time e mostrar mais claramente o impacto disso em toda a empresa e como isso pode apoiar todo mundo, certamente você vai ter um engajamento muito maior. Um outro livro que fala sobre algumas coisas que vão ser muito úteis também é o Influence, ou no Brasil foi traduzido como Armas da Persuasão, do Dr. Robert Cialdini. E uma das armas que ele indica lá, um dos itens que ele coloca, é que a vontade das pessoas em manter o compromisso e a coerência delas é uma arma poderosa e que pode ser usado. Então o que ele traz aqui é que você pode cobrar alguns passos pequenos antes de necessariamente conseguir o que você quer, que é algo muito maior. Então, por exemplo, ele traz uma pesquisa que foi feita em que eles perguntaram para vários moradores o seguinte: posso instalar um outdoor de serviço público no gramado da sua casa, né, para falar sobre a direção segura e, enfim, dirigir de forma responsável? E quando eles fizeram esse pedido, 17% das pessoas responderam. Então, responderam que sim, responderam autorizando. Então, eles conseguiram ali alguma taxa de pessoas dispostas a colocar um outdoor grande que, enfim, ia tapar uma parte da casa, que não era algo muito agradável. Aí eles fizeram uma diferença. Eles passaram num determinado bairro com alguns pesquisadores antes, fazendo uma pesquisa, perguntando se essa pessoa considerava que dirigir de forma segura era algo importante e que fazia sentido para elas, e fizeram um abaixo-assinado. Quem concordasse colocava lá, enfim. Eles passaram 2 semanas para essas pessoas que receberam a visita, que receberam a pergunta, e fizeram essa mesma pergunta de antes. Tenho a permissão para que um outdoor de serviço público fosse instalado no gramado da sua casa? E para as pessoas que tinham indicado na pesquisa que a segurança foi importante para ela, 50% disse que sim. Então a gente teve um aumento aí de quase 200% na taxa de retorno, só porque antes eu tinha feito uma simples pergunta de dizer se isso era importante para ela. E aí na hora de fazer a segunda pergunta, elas tinham que manter a coerência, queriam manter a coerência e falaram: bom, se isso é importante para mim, eu vou manter o outdoor. Então algumas coisas que você pode fazer para gerar comprometimento das pessoas é mostrar esse compromisso de forma pública. Então, uma coisa que a gente fez na RD, por exemplo, foi definir a pauta na primeira semana do mês para todos. Então, todo mundo que vai escrever no blog, eu sento, converso, determino o dia, determino a data de entrega para todo mundo. Então, eu dou, por exemplo, 2 semanas e todo mundo entrega na terceira semana do mês, e eu faço um relatório de acompanhamento. Então, fulano prometeu que ia escrever sobre tal coisa, prometeu entregar no dia tal e entregou. E aí eu coloco uma lista pública para todo mundo ver quem entregou, quem não entregou, para causar nas pessoas essa sensação de se manterem de acordo com a promessa delas. Mais um item que a gente pode usar para engajar, a gente traz do livro O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz, mais um livro que tem também um TED Talk muito bom, em 20 minutos, resume bem todos os conceitos. E o que ele traz é que basicamente é uma ilusão achar que é melhor ter uma infinidade de opções. A gente sempre acha que, poxa, vou dar a escolha A, B e C para esse cara escolher o melhor e isso vai funcionar da melhor forma possível. E na prática não é assim, né? Eles fizeram vários testes para mostrar que muitas vezes o humano ele tem medo da escolha, ele tem medo de tomar uma decisão que não necessariamente seja a melhor
que não necessariamente seja o que ele tem, o que vai trazer o melhor resultado para ele. E aí, por esse medo de tomar uma decisão, na prática ele acaba não decidindo nada e acaba não escolhendo nada. Então, ao invés de chegar aberto e falar, cara, você só tem que escrever um post, tenta trazer algumas coisas na manga. Tenta trazer algumas ideias de post, alguns tipos de conteúdo, né? É papel do editor, muitas vezes buscar isso, que essa pessoa possa escolher entre algumas poucas opções, e aí você tira dela esse receio da escolha, ou esse mundo muito aberto do que ela tem que fazer e do que ela tem que escolher. Tem um outro livro muito curtinho que eu acho que vale pensar junto, que é o Do The Work, do Pressfield. Ele é bem curtinho e ele fala basicamente sobre motivação, entrega e tal. E ele fala muito de a gente eliminar a resistência. Ela é o vilão. Então, muita gente acha que eu tenho branco na hora de escrever e eu preciso... enfim, para mim é difícil, eu não tenho talento. Isso tudo é resistência. Isso tudo é uma resistência natural que a gente tem. É um medo de não dar certo, é um medo de não ser melhor, é um medo de fracassar, ou enfim, é um medo de ser bem sucedido e a gente não dá conta depois das consequências e de ter que escrever sempre ou de qualquer coisa assim, e de se revelar contra uma crença que a gente tinha. Então, ele fala muito sobre o quanto a gente encontra desculpas para não fazer alguma coisa. E o que você precisa, na verdade, na maioria das vezes, é ir lá e fazer. E para o conteúdo isso é uma grande verdade. Então, tenta eliminar a resistência de quem vai escrever. Então, o editor senta junto com quem vai escrever e tenta fazer, por exemplo, as primeiras etapas. Fazer um mapa mental ou um esqueleto. Então, olha, o meu texto vai falar sobre o tema a minha introdução vai cobrir os argumentos A, B e C, depois eu vou trazer o detalhamento desses argumentos, depois eu vou fechar com a conclusão X. Você consegue montar isso em 10 minutos, essa estrutura de texto. E isso elimina muito da resistência, porque a pessoa já sabe o que ela tem que escrever, como ela tem que escrever. É basicamente preencher as lacunas ali depois, é basicamente complementar esse assunto. Então na RD, por exemplo, a gente tem muitos casos de pessoas que não se engajam e que não entregam. Mas depois que elas fizeram um roteiro, é muito difícil elas não entregarem. E isso, inclusive, conversa bastante com o item anterior, que é o tentar pegar primeiros passos. Então, marcou a data, tenta pegar o primeiro passo. Vamos sentar e montar esse roteiro. Fica muito mais fácil depois as pessoas terminarem para manter a coerência e manter a consistência com o que elas falaram. Uma outra coisa que ajuda muito é você dar um direcionamento mais claro. Muitas pessoas não escrevem, às vezes, porque acham que não escrevem bem, ou porque não sabem escrever, ou porque não sabem qual é a linha da empresa. Então, o que a gente criou na RD foi um manual de redação, explicando quem é a nossa persona, quem é o nosso cliente, qual é o formato de texto, se é algo formal, se é algo informal, que tipo de abordagem essa pessoa pode ter, quais são as grafias mais comuns que a gente tem para alguns termos, quando usa maiúscula, quando usa minúscula e por aí vai. E a gente criou para você também um template de manual de redação que você pode baixar lá. Então é bit.ly/manual-d-redação-redacão-rd. Então pode tirar um print da tela aí se quiser anotar. E com esse manual você pode indicar para as pessoas da sua empresa e elas vão se sentir mais seguras de que estão fazendo o trabalho certo e que estão entregando o conteúdo certo. Outra coisa que é muito bacana e que eu recomendo bastante é você dar um feedback que mostre o impacto. Então todo mês na RD, por exemplo, a gente solta todos os posts que foram escritos no mês, quem escreveu e quais foram os resultados, quantas visualizações teve, quantas interações sociais, compartilhamentos, comentários, por aí vai. Porque as pessoas se sentem motivadas com o sucesso delas, e isso é inclusive um ótimo argumento para elas escreverem. Você pode tentar fomentar o quanto elas estão se tornando uma referência, o quanto elas estão se tornando uma autoridade no tema, e isso vira benefício para elas, isso vira currículo para elas, vira nome para essas pessoas que estão escrevendo. Então trazer o impacto e mostrar, olha, muita gente leu o que você publicou e as pessoas compartilharam e gostaram, é um ótimo incentivo para fazer essas pessoas continuarem publicando. Aí muita gente pergunta, e as agências?
Bom, as agências é basicamente o mesmo processo, só que eu tenho algumas pequenas mudanças. Então, por exemplo, depende muito do modelo que a agência trabalha. Tem agência que entra na estratégia e faz pesquisa de mercado e tenta entender o cliente e ela assume isso. Tem agência que não, que ela conversa e tenta absorver isso para dentro. E aí eu acho que a agência tem e pode fazer muitas vezes o papel da comunicação efetiva. Ela entende o público, ela ajusta e cria um bom conteúdo, cria um bom design, cria uma boa diagramação, cria um formato que seja amigável e adaptado para a internet. Só que dificilmente essa agência vai ter o conhecimento na prática do seu cliente. Dificilmente alguém que trabalha na agência vai viver o problema do cliente dela, né? Então, o que eu sugiro muitas vezes é que você tenha esse expert dentro da sua empresa e ele dê, por exemplo, entrevistas para a agência, se ela for publicar o conteúdo dela, que ele alinhe junto para que ele dê o input para que esse conteúdo seja bom. Então, tem que haver uma troca. É muito difícil você conseguir fazer esse processo em que a agência funciona por si só, sem relação nenhuma com a empresa. A empresa tem que trazer continuamente esse input. Se não trouxer um input, se não tiver isso dentro da empresa, você tem que alinhar com a agência também quais referências ela vai consultar. Você tem que trazer de alguma forma acesso a grandes referências do mercado e a pessoas que realmente entendam e vivam esse problema no dia a dia delas. Quando a gente fala de terceirização do conteúdo, é a mesma coisa. A gente tem a estratégia dentro da empresa, então dentro da empresa a gente tem que olhar para com quem que eu estou falando, por que eu estou falando e etc. E aí muitas vezes o que o cara vai fazer é trazer um bom texto. Muitas vezes, por exemplo, um freelancer é jornalista, então ele escreve bem, ele tem bagagem. O que talvez ele não tenha é conhecimento do seu mercado, mais uma vez. Então a gente tem alternativas. Você pode procurar um freelancer que tenha conhecimento e que tenha histórico, isso vai facilitar um pouquinho, mas se ele não tiver, você precisa ser muito mais rico no briefing que você passa para esse jornalista. Então, uma coisa que eu sugiro, por exemplo, muitas vezes o editor que entende melhor o que a empresa procura e o problema, ele tentar já articular melhor. Olha, fala sobre o assunto tal, em cima desse assunto, dá uma lida nesse post, dá uma olhada no que essa e essa referência falam e escreve um texto assim, de repente até já desenhando o mapa mental, já desenhando o básico, para que a outra pessoa só escreva. Esse tipo de coisa garante um aumento de qualidade muito relevante. Então tem que tentar entender um pouquinho de contexto e se perguntar, essa pessoa realmente entende do assunto? Se ela não entende, deixar ela sozinha por conta própria vai ser difícil que ela crie um conteúdo denso, profundo, que faça a diferença. Na maioria das vezes vai vir um conteúdo superficial. Então tente montar uma estrutura e um modelo de processo que funcione muito bem para isso. E aí uma outra pergunta que eu recebo quando a gente escuta sobre produção de conteúdo e sobre volume é se vale a pena aumentar, faz sentido eu botar mais recursos e publicar mais e mais e mais. E aí eu vi isso bem claro pra gente quando a gente fez um estudo lá em 2014 de resultados que a gente teve realizados e de meta de leads. E que a gente começou a tropeçar em algumas metas no final do mês e foi buscar soluções para ter resultados melhores. Na época, a gente tinha mais ou menos 1,5 posts por semana e 2 materiais ricos por mês. E aí a gente foi fazer alguns benchmarks. A gente fez um benchmark com a Moz. A Moz publicava em 3 blogs, um blog post por dia útil. E aí eles fizeram um experimento tentando alterar um pouquinho o volume de publicação deles com um calendário um pouquinho diferente. Eles que publicavam todo dia fizeram 2 semanas publicando dia sim, dia não, então dividiram o volume pela metade e depois fizeram 2 semanas publicando 2 posts por dia, todo dia. Então eles fizeram meia cadência e cadência em dobro. E aí eles compartilharam que com meia cadência teve uma queda de volume, teve uma queda de resultado, e com cadência dupla eles não tiveram aumento de resultado, eles se mantiveram mais ou menos na média. Então o que eles chegaram de conclusão foi que
tinha pouco desvio em volume, então há uma saturação para eles a partir de um post por dia. Publicar mais do que um post por dia não fazia muito sentido. E o engajamento era uma constante. Então era melhor para eles publicar conteúdo bom uma vez por dia do que necessariamente subir. E aí a gente pegou esse aprendizado, essa lição, e foi buscar a saturação na RD. Então a gente começou a aumentar o número de posts publicados, que é o que você vê na coluna azul aí. A gente também teve um aumento no número de leads gerados via blog. Então a gente foi aumentando, até ter cada vez mais resultados e chegar no nosso ponto de saturação. Assim, por curiosidade, o nosso ponto é muito parecido com o da Moz, que é de 1 post por dia. Mas não é uma verdade para todos os mercados. Então a minha sugestão é que você trabalhe isso no seu conteúdo de forma diferente. Você trabalhe testes específicos para o seu público para entender qual é o seu ponto de saturação. E aí quando a gente pensa, pô, e aí, chegamos na saturação, o que a gente faz? Para por aí? Não, eu maximizo meu resultado de forma diferente. Eu posso fazer, por exemplo, segmentação de conteúdo, então eu tenho esse entendimento um pouquinho mais claro de que segmento específico eu posso conversar e que argumentos eu posso usar direcionados para eles, que problemas são mais específicos desse segmento, e eu começo a trabalhar com conteúdo também fora do meu blog. Então eu posso trazer, por exemplo, guest posts, eu começo a aumentar o número de veículos que eu conheço, que eu interajo, e aí eu publicar nesses outros canais vai fazer com que eu alcance novas audiências e muitas vezes traga essas audiências também para o meu site. Então esses são basicamente os grandes aprendizados e essas grandes lições que a gente teve na RD para sair do zero e transformar basicamente resultados digitais em uma grande máquina aí de crescimento, de vendas, de receita e mais do que isso em uma grande comunidade, né? Em conseguir conquistar uma posição de referência, em se tornar uma grande autoridade a respeito do tema e que foi a base para tantas outras coisas que a gente fez, para um evento que tem mais de 5.000 pessoas, para uma empresa com mais de 300 funcionários, enfim, para um blog que é um dos mais acessados do país, a gente tem mais de 500 mil de visitas mensais e por aí vai. Então foi basicamente esse processo de criar um conteúdo de realmente alto nível, de boa qualidade e fruto de um processo aqui de muito investimento em conhecimento e em externalização desse conhecimento por produção interna, externa e uma soma de vários fatores. Então espero que tenham aproveitado, que tenham saído alguns insights aí desse bate-papo, dessa palestra, e eu fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Se quiser, o meu e-mail é andré@resultadosdigitais.com.br. Você pode também mandar alguma coisa no nosso Facebook, seguir a gente lá em qualquer rede social. Um grande abraço, foi um prazer para mim estar com vocês, até a próxima.